Olá, alunos! Bem-vindo a essa atividade de atenção farmacêutica. Hoje teremos uma aula do qual a gente vai estar falando sobre a atuação do farmacêutico em uma doença agora em específico, que é o caso da artrite reumatoide. Vamos estar iniciando a discussão sobre os aspectos importantes dessa doença, os aspectos importantes relativos ao tratamento farmacológico e qual seria o papel do farmacêutico neste contexto. Nas aulas passadas, nós vimos sobre a atuação clínica do farmacêutico e da importância que ele tem de combater e evitar a ocorrência das morbidades relacionadas com o medicamento. Hoje vamos ver a aplicação desses conceitos na artrite reumatoide, do qual estaremos também abordando a questão da importância do diagnóstico correto, de conhecer a forma como a doença se apresenta, da escolha adequada dos medicamentos e da avaliação clínica do paciente, que são de suma importância para impedir a ocorrência das morbidades relacionadas ao medicamento e garantir que o paciente tenha o maior benefício possível da medicação em uso. Sendo assim, os objetivos da aula de hoje é compreender os meios de se evitar a ocorrência de PRM e redução de MRMs no caso da artrite reumatoide, compreender os meios de monitorar o tratamento do paciente e alcançar a maior qualidade no serviço de saúde com a redução de custos e otimização do serviço e fazer com que o paciente desfrute sempre dos melhores trabalhos e serviços que o farmacêutico pode oferecer. Sendo assim, é importante a gente saber um pouco sobre a artrite reumatoide. Trata-se de uma doença que é da classe das doenças autoimune e a sua etiologia não é bem conhecida, mas tem algumas características que a determinam como doença, sendo que a poliartrite periférica simétrica é um fator, sendo que os mais decisivos para a percepção da doença, a ocorrência de deformidades nos membros, principalmente nos estágios mais avançados da doença, e a destruição das articulações em virtude da erosão óssea e da cartilagem, que também ocorre em estágios bem avançados da doença, e o fato de estar mais prevalente entre as mulheres. Essas questões envolvendo a deformidade e destruição das articulações são fatores extremamente importantes, porque podem ser impedidos caso o tratamento medicamentoso seja feito da forma mais racional possível, mais adequada possível e que o paciente esteja bem informado de como conduzir bem o seu tratamento medicamentoso. Então, o uso racional de medicamentos na questão da artrite reumatoide tem também este objetivo, impedir que a doença progrida e leve o paciente a ter outras complicações. Para isso, é necessário então a criação de protocolos clínicos que façam um diagnóstico correto, do estágio correto da doença, do uso adequado do medicamento mais indicado, com a prevenção de qualquer tipo de morbidade relacionada ao medicamento que possa trazer complicações extras para o paciente, além daquelas envolvidas diretamente na doença. E para se diagnosticar a artrite reumatoide, um fator é importante. Temos que considerar que o diagnóstico trata-se de uma associação de sintomas, sinais clínicos, achados laboratoriais e achados radiográficos. Os sintomas são os primeiros sinais que apresentam o paciente que denotam o risco de estar com artrite reumatoide. Os sinais clínicos são sinais bem específicos que apontam realmente ser uma artrite reumatoide. Os achados laboratoriais, como VHS e FAM, por exemplo, são aqueles que confirmam realmente o diagnóstico da doença. E os radiográficos são tipos de exame que são para avaliar, uma vez que já existe o diagnóstico, o estágio que a doença se encontra, que pode ser o estágio inicial, intermediário ou avançado, sendo esse último no qual se constata nas radiografias o início da erosão e da destruição da cartilagem. Dentre os exames laboratoriais, alguns são exigidos pelo protocolo clínico do Ministério da Saúde para a confirmação da doença. Os exames que são exigidos para o diagnóstico são o VHS e a proteína C reativa, principalmente, do qual esses exames permitem saber se existe um processo reumático em curso, um processo inflamatório em curso e se, com os dados achados nos exames clínicos, pode indicar realmente a presença ou não de uma artrite reumatoide. Já outros exames também são solicitados para que o medicamento possa ser utilizado da forma mais adequada possível. Então existe uma série de medicações, como hemograma, exames de creatinina, ácido úrico, funções hepáticas,
raio-x e entre outros, que também são exigidos, só que esses em alguns casos específicos. Trata-se de exames que não são exames de diagnóstico, são exames que têm a função de prevenir a ocorrência de morbidade relacionada com o medicamento em função do mecanismo de ação já conhecido do fármaco, no qual uma condição fisiológica não apropriada pode fazer com que o medicamento cause um novo problema para o paciente. Eis a razão, então, de se exigir alguns exames para o uso de certos medicamentos para artrite reumatoide. E os medicamentos disponíveis para artrite reumatoide são das 3 classes existentes, sendo aquelas sintomáticos, sendo também as drogas modificadoras do curso da doença e os anticorpos monoclonais. Cada medicamento, por sua vez, então, tem as suas exigências próprias e sua indicação própria. Nas próximas aulas, nós iremos ver justamente essa questão. Quando que se indica o medicamento A, quando que se indica o medicamento B e qual a importância da interpretação correta dos exames para impedir que o paciente tenha novos problemas e que lhe garanta a maior segurança, necessidade e efetividade possível dos medicamentos. Até a próxima aula.